meu nome é Tamires, sou professora de ciências e hoje vim trazer um assunto para vocês, que é estudo dos gases. A gente vai tentar definir os gases, vamos falar um pouquinho sobre o efeito estufas e aí a gente vai ver decorrente a nossa aula, ok? Para isso a gente tem que entender como é que ocorre o estudo dos gases, ok? O estudo dos gases compreende a análise da matéria quando se apresenta ela no seu estado gasoso, sendo este o seu estado mais simples. O gás ele é composto por átomos, moléculas no seu estado físico e o sistema ela ocorre em interação entre partículas, ou seja, quando a gente fala de gases, elementos que encontram-se no nosso meio em pequenas partículas e vivem em sistema de evaporação. Eles conseguem viver no nosso ambiente em formas de moléculas bem separadas, e transformando-se em um gás, ok? E aí a gente vai entender as variáveis que podem ocorrer nesse estado gasoso. E uma dessas variáveis que vamos falar é sobre o volume, ok? O volume, ele existe uma grande distância entre os átomos e a molécula que ela vai se compor o gás, ok? E aí a força de interações entre essas partículas é muito fraca. Então, ou seja, por as suas partículas estão distantes entre si, vão se formar alguns volumes, ok? Por isso, os gases não possuem uma forma definida. Eles ocupam todo o espaço onde eles estão contidos. Por quê? Porque por eles estarem em moléculas distantes umas das outras, acaba se criando um grande volume. Então, a primeira variável desses gases é o volume, ok? E aí a próxima variável que vamos falar é sobre a pressão, ok? As partículas, ela compõem um gás que exercem forças sobre a parede do recipiente ou na própria atmosfera. Essa medida ela é a unidade que representa a pressão do gás. A pressão do gás está relacionada ao valor médio da velocidade em que essas moléculas elas vão se compor. Ok? Então, quando a gente fala muito da velocidade, é como aquelas moléculas elas vão se movimentar dentro do recipiente ou dentro do sistema da nossa atmosfera, que é um desses gases também elas estão presentes. Ok? Então, quando a gente fala pressão, a gente fala muito da velocidade pela qual esses gases ele vai andar ou em um recipiente que ele se encontra ou dentro da nossa atmosfera. E aí a nossa próxima variável é a temperatura, ok? Então a temperatura ela é muito importante porque ela é um gás que representa a medida da agitação dessas moléculas. Dessa forma, a energia dela ela se movimenta. Então cada vez que essas moléculas ela possuem uma temperatura elevada, elas vão se movimentar em constante de acordo com a sua temperatura. Se a temperatura se encontra baixa, a movimentação dessas moléculas elas são muito poucas variáveis, então ela não varia só de acordo com a sua temperatura. E aí, quando a gente fala desses gases, um dos nossos principais problemas no nosso meio ambiente, na nossa atmosfera, é o famoso gás do efeito estufa. Então, para isso eu trouxe uma definiçãozinha do que é o efeito estufa para vocês, tá certo? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Então, a gente sabe que o efeito estufa é uma concentração de gases que está presente da nossa atmosfera e algumas vezes somos recebidos através dos raios solares, porém esses raios não conseguem sair mais da atmosfera e acaba se concentrando dentro da nossa atmosfera. E aí eu trouxe uma imagem para a gente visualizar um pouquinho de como é que ocorre esse efeito estufa. Então os gases eles acabam entrando do nosso planeta através da energia solar e aí quando ele entra, algumas partículas delas conseguem sair da superfície terrestre, outras não conseguem sair e acaba se concentrando uma camada dentro do nosso planeta, fazendo com que existem inúmeros fatores que nos prejudicam e a gente vai entender o porquê hoje estamos em a questão de geleiras se derretendo, a altura, aumento de temperatura dentro do nosso planeta Terra, também um dos fatores ocasionado é o efeito estufa, ok? E aí eu vou apresentar a vocês alguns gases que ficam concentrados
dentro desse efeito estufa, ou seja, naquela camada que fica lá todos os gases e não consegue sair do nosso planeta e fica se concentrando na nossa atmosfera. E aí existe o vapor da água, que é o H2O, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, clorofluorcarbono, óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e metano. Esses gases, alguns são produzidos por nós seres humanos e alguns são fatores biológicos normal que existem no nosso planeta. O que é que acontece? A quantidade de gases que estão presentes na nossa atmosfera faz com que eles se concentrem nessa camada e acaba esquentando. Por eles não saírem, ele vai ocupando uma crosta dentro da nossa atmosfera, que vai fazendo com que o calor aumente, a temperatura aumente, algumas geleiras se derretam, a poluição tóxica dentro da nossa respiração, do nosso ambiente. E esses componentes químicos, eles têm uma questão de fatores responsáveis para que ocorra essa poluição. Ok? E aí a gente vai tentar trazer algumas dicas de como evitar esse efeito estufa na nossa atmosfera. E aí segue algumas dicas individuais para que vocês contribuem para a redução do efeito estufa. E aí eu trouxe algumas, que é realizar pequenos trajetos a pé, ou seja, não utilizar muitos transportes públicos ou automóveis, porque esses automóveis emitem gases também que poluem o nosso meio ambiente. Dá preferência ao transporte coletivo, não usar o transporte individual. Utilizar produtos recicláveis para não aumentar de lixos tóxicos no nosso ambiente e assim acaba prejudicando. Economizar energia elétrica, que ele acaba ocorrendo, algumas são de forma de combustão e acaba queimando, e essa queima gera gases e gases acaba atingindo na nossa atmosfera. Reduzir o consumo de carne bovina e suína, que são a questão dos animais, diminuindo o nosso ciclo ecológico. Quebrando esse ciclo ecológico acaba prejudiciando o nosso sistema, que é sistema do meio ambiente, sistema, a gente sabe que existe um ciclo entre seres humanos, animais, vegetais, que esse ciclo, ao ser quebrado, desencadeia problemas, e fazer compostagem do material orgânico. Então, são algumas dicas que eu sigo para vocês a gente tentar começar a se reeducar em relação aos efeitos estufa. A gente percebe que com o aumento da temperatura, então a gente precisa tomar muito cuidado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!